Olá, meu nome é Lúcia Santana, professora de História, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Revolução Russa. Os comunistas não se rebaixam em dissimular suas ideias e seus objetivos. Declaram abertamente que seus fins só poderão ser alcançados pela derrubada violenta das condições sociais existentes, que as classes dominantes tremam diante da Revolução Comunista. Os proletários nada têm a perder senão seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países univos. Manifesto Comunista 1848. O trecho que acabamos de ouvir faz parte do Manifesto Comunista, elaborado por Marx e Hegel. Você sabe qual a relação entre o Manifesto Comunista e a Revolução Russa? Nossa aula está dividida em contexto interno russo, contexto internacional, processo revolucionário e as consequências mundiais. A Rússia do século XIX era bem diferente das outras potências europeias, como, por exemplo, França e Inglaterra, que estavam desenvolvendo a indústria e a tecnologia. Enquanto a Rússia, a economia era atrasada. A concentração estava na terra. Logo, a indústria estava em desvantagem. Era então a agricultura a base da economia russa. A maior parte da sociedade era formada por camponeses que viviam em condições precárias, na miséria, trabalhando nessas terras que pertenciam ao clero e à nobreza. Isso mostra que era muito difícil mudar de classe, mudar de camada social. Era muito difícil um camponês se tornar nobre. E o país ele era governado pelo czar. O czar é a palavra que remete aos Césares, o imperador. E esse imperador ele era absolutista. Ele governava, ele era a última palavra, ele era absoluto, único naquele país. E esse imperador, ele não tinha nenhum interesse em modificar a situação da Rússia, porque ele também fazia parte da nobreza e tinha terras, e era interessante esse incentivo à agricultura e não à indústria. Então, nós vemos nesse quadro que fica evidente as contradições entre o antigo regime e o capitalismo que estava surgindo naquele momento. O antigo regime que tinha como base os grandes proprietários, a imobilidade social, que foi aquilo que eu disse, de não mudar de classe, o poder está ligado à terra, diferente do capitalismo, que tinha como base, incentivo, a indústria, a burguesia, logo o comércio, a modernização e o capital, como fonte de poder, diferente do antigo regime, que era a terra. Sobre a Revolução Russa, no contexto interno, nós vimos que na economia havia um atraso e a concentração era na agricultura. Na política, tínhamos o absolutismo, o czar, ele era único a governar, e no social, os camponeses.